Prezados amigos e colegas, essa semana muitos, assim como eu, se sentiram atônitos. Foram pegos de surpresa com a notícia da cassação do mandato do deputado Deltan Dallagnol, um dos heróis da Lava Jato. Desde o início da Operação Lava Jato, e quem me acompanha sabe disso, eu tenho escrito artigos, participei de lives, dei entrevistas e sempre externei meu medo de que acontecesse aqui no Brasil o que ocorreu na Itália, na Operação Mãos Limpas, deflagradas no início dos anos 90. Lá o que ocorreu? Foram mais de 3.000 empresários políticos, inclusive 3 ex-primeiros ministros, que foram processados e condenados. Partidos foram extintos. Enfim, tivemos pessoas poderosíssimas que acabaram sendo presos. Só que o parlamento italiano resolveu contra-atacar. E aí foram publicadas diversas leis que passaram a atrapalhar sobremaneira esse tipo de operação. Era o intuito do parlamento italiano? Eu não sei dizer, muito provavelmente sim. Só sei que de lá para cá, operação desse tipo, a não ser contra a máfia, nunca mais aconteceu. Aqui no Brasil, a Operação Lava Jato, ela também foi uma inovação no cenário nacional, porque até então pessoas poderosíssimas, sejam empresários, políticos, eram inatingíveis. Não havia como chegar até elas, porque o sistema de investigação, até então, era um sistema de investigação arcaico, esparso. Todos os fatos eram investigados de forma isolada. E se nós não investigarmos esses fatos de forma conjunta, nós não teremos a noção do todo e não conseguiremos entender o que está acontecendo. Por isso foi criada uma força-tarefa de procuradores da República, policiais, auditores da Receita Federal, um time de primeira linha que passou a investigar esses fatos a partir do fio da meada, que foi uma delação premiada, e a partir dessa delação premiada os processos começaram a dar cria. Só que, como ocorreu também na Operação Mãos Limpas na Itália, começaram a ser aprovadas leis, regras até então reinantes, plenamente aplicadas, foram alteradas, e essas regras acabaram retroagindo para atingir atos já praticados, atos judiciais praticados com as regras do momento. Tivemos inúmeros, não é o caso aqui contar, mas foram muitos. Tivemos problemas dentro do próprio Ministério Público Federal e, no final das contas, os julgamentos do Supremo Tribunal Federal, tanto da incompetência da 13ª Vara da Justiça Federal, quanto da suspeição do então juiz Sérgio Moro. Eu tenho diversos artigos, tenho vídeos sobre isso, entrevistas, lives que foram dadas. Quem quiser, está tudo na rede. Eu só, objetivamente dizendo, não vi nem incompetência e muito menos exceção. Da mesma maneira que 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal, da 4ª Região, e 4 ou 5 ministros do Superior Tribunal de Justiça também não viram, entenderam que não havia nenhum tipo de nulidade, mesmo após a publicação e divulgação daquelas gravações criminosamente hackeadas, né, prática de crime sem nunca terem sido autenticadas, porque não foi feita perícia nem no celular emissor, nem no receptor, para saber se aquelas gravações realmente eram verdadeiras ou se foram montadas, editadas, alteradas, adulteradas. Mas no final das contas o sistema reagiu. O sistema reagiu, aqueles processos, no final das contas, foram praticamente todos anulados por vícios formais, que, como também já escrevi, já rebati no meu modo de ver, não entenderam, não existiram, e os processos simplesmente viraram pó. Essa é a grande realidade.
Muitos dos crimes foram atingidos pela prescrição, processos foram desmantelados, provas foram anuladas e no final da conta sobrou apenas pó. Foi jogado todo aquele trabalho no esgoto. Trabalho esse aplaudido em praticamente todos os países do mundo. E a população aplaudia, e de uma hora para outra, aqueles que eram considerados os mocinhos, que eram os procuradores, o juiz Sérgio Moro, a própria juíza substituta dela, Gabriela Hard, até críticas houve aos desembargadores do Tribunal Regional da 4ª Região, do Superior Tribunal de Justiça, enfim, tudo aquilo acabou virando pó. E o sistema, como não poderia deixar de ser, não se deixou por isso. Queriam, porque queriam de qualquer maneira, que aquelas pessoas que até então eram os mocinhos, que agora são considerados bandidos, também fossem penalizados. Não sei se é isso que aconteceu, mas na Operação Mãos Limpas na Itália foi o que aconteceu realmente. Mas no final das contas houve a cassação do deputado Deltan Dallagnol, que no meu modo de ver os requisitos para isso não estavam presentes. E por quê? Quando ele pediu exoneração do cargo, ele só tinha procedimentos administrativos instaurados, procedimentos investigatórios. E como funciona? Uma pessoa é alvo de uma representação. Pode ser de um inimigo, pode ser de um advogado, pode ser vingança, pode ser fogo de encontro, pode ser intimidação. Essa representação gera um pedido de providências, uma reclamação disciplinar e instaurado um procedimento, tipo de uma sindicância, que é um ato formal. Aí vão ser analisados se há indícios suficientes de autoria e prova de uma infração disciplinar. Existente esses requisitos, é instaurado um processo administrativo disciplinar, que na imensa maioria das vezes não é instaurado. Eu, nos meus 31 anos de Ministério Público, eu fui alvo de inúmeros. Nenhum deles virou processo administrativo disciplinar. Na maioria era vingança, intimidação, revanchismo de pessoas que eu acusei, advogados que eu tive algum tipo de problema, até mesmo juízes que eu tive algum tipo de problema no decorrer da minha carreira, e esses foram todos arquivados. E a imensa maioria deles é arquivada. Quer dizer, você dizer que algo vai virar um processo administrativo disciplinar é simplesmente fazer um exercício de futurologismo, porque não dá para saber. Realmente não dá para saber. Eu vou mais longe, não é apenas um processo administrativo disciplinar. É um processo administrativo disciplinar que vai apurar uma conduta funcional que poderia ensejar a demissão a bem do serviço público, que não existe isso no Ministério Público. Um membro do Ministério Público, ele tem de ser processado perante o órgão especial do tribunal competente, que vai julgar, e se for julgada procedente uma ação, ele vai perder o cargo. Então tem que ser algo extremamente grave que possa dar ensejo à perda do cargo do membro do Ministério Público. Isso vale também para o membro da magistratura. E a lei da ficha limpa fala, olha, aquela pessoa que foi aposentada compulsoriamente, magistrado, né? Isso não cabe a membro do Ministério Público, não é previsto na nossa legislação. Aquela pessoa que perder o cargo, membro do Ministério Público que perder o cargo, né, pessoa vai ficar 8 anos inelegível, que é uma sanção da lei da ficha limpa. E esse mesmo dispositivo fala, olha, quem tiver com processo administrativo disciplinar instaurado, processo administrativo disciplinar instaurado, em vigor, em andamento, essa pessoa, se aposentar, também está inelegível por 8 anos. Por quê? Porque esse processo poderia dar ensejo àquelas penalidades, aposentadoria compulsória ou perda do cargo. Então, para a pessoa não fugir disso, se ela realmente pedir aposentadoria, se exonerar
do cargo na pendência de processo administrativo disciplinar, ela fica inelegível por 8 anos. Só que não havia processo administrativo disciplinar, apenas procedimentos. Procedimentos que poderiam ou não ensejar um processo administrativo disciplinar e, como eu disse, um processo administrativo disciplinar que desse ensejo àquelas situações anteriores. Aposentadoria compulsória, que é caso de magistrado, ou perda de cargo pelo membro do Ministério Público. Então, era um evento futuro incerto. Não era possível dizer que ocorreria isso. O que o deputado fez, Deltan Dallagnol, é exercer o que diz a legislação. Eu não tenho processo administrativo disciplinar, pegou uma certidão. Essa certidão dizia que ele não tinha nenhum processo administrativo disciplinar, ele tinha outras pretensões, pretensão política, precisava sair antes para analisar partidos, o que fosse, para que ele pudesse se candidatar, e sair um tempo antes. Por quê? Porque era um direito dele, está previsto na legislação. E foi feita uma impugnação em primeiro grau e segundo grau no Tribunal Regional Federal, e por unanimidade disseram não, ele poderia se candidatar porque ele não tem processo administrativo disciplinar. E acabou sendo uma surpresa esse julgamento no Tribunal Superior Eleitoral. Foi uma surpresa para quem conhece um pouquinho de direito eleitoral, porque todas as vezes que se interpreta uma norma eleitoral que vai caçar um direito fundamental, porque se eleger, votar e ser votado é um direito fundamental de toda pessoa. Então, para se caçar o mandato de alguém, porque quando se caça o registro das candidaturas, está se caçando o consequente, também é o mandato. Para isso, há necessidade de uma interpretação restritiva. A interpretação restritiva é aquela que se analisa o que consta efetivamente da norma. Nunca para mais, nunca uma interpretação extensiva. Interpretação extensiva vai além do que a lei quis dizer. Parte do pressuposto que o legislador ele disse menos do que pretendia. E ele não disse menos do que pretendia, ele disse exatamente isso, porque o legislador sabe que a pessoa que atua como membro do Ministério Público, como magistrado, está sujeito a diversos procedimentos administrativos investigatórios prévios a um processo administrativo disciplinar. Muitas vezes por vingança. A pessoa pode pensar em se aposentar, pode pensar em ingressar na vida pública, no caso como parlamentar, e o inimigo vai e começa a fazer diversas representações para que essa pessoa não possa se aposentar. Ora, se nós formos interpretar que procedimento administrativo disciplinar impede a pessoa de se candidatar, ela vai ter que esperar todos esses acabarem. E pode demorar muito. Isso vai acabar impactando na vida dela, que não vai poder se aposentar, não vai poder pedir exoneração, vai perder as eleições, para chegar no final das contas ser arquivado. Poderia dar ensejo a um processo administrativo que levasse a pena de perda do cargo, que é algo extremamente grave? Poderia. Mas também poderia não ocorrer? Poderia. Olha, na dúvida, favorece quem? O réu. Isso daí é princípio básico, seja direito penal, seja direito administrativo sancionador. De maneira nenhuma pode se interpretar em sentido contrário. Ele quis fraudar a lei. Mas peraí, é um direito dele, estava lá, processo administrativo disciplinar, ele não tinha processo administrativo disciplinar, tinha algumas investigações. Poderia dar ensejo? Poderia dar ensejo à perda do cargo? Poderia, mas também não poderia. Poderia que não acontecesse, é como eu te disse, isso é exercício de futurologia, é um evento futuro incerto. E a situação agora, como que fica? Pode a Câmara dos Deputados impedir essa cassação do mandato? Porque se cassou o registro da candidatura, também se cassou o mandato. Não pode. A Constituição ela é muito clara. A Constituição ela traz as hipóteses em que a Câmara, a casa respectiva, vai analisar e vai dizer se há perda do cargo, e outras hipóteses que ela apenas declara o que já foi decidido pela Justiça. Não uma condenação criminal, por exemplo. Nessa condenação criminal, a Justiça vai e condena, determina a perda do cargo. Quem vai dizer se haverá a perda do cargo ou não é a casa respectiva, está na Constituição.
A interpretação do Supremo Tribunal Federal está diversas, mas dizendo que realmente é a casa que vai determinar, é o que está escrito na Constituição, no artigo 55. Há outras interpretações dizendo, não, se foi aplicado o Código Penal, artigo 91, que diz que há perda do cargo, apenamento é acima de 4 anos, há perda do cargo, deverá haver a perda do cargo, independentemente da decisão da Câmara. E há um outro posicionamento do ministro Barroso, dizendo que só haverá a perda do cargo automática sem manifestação da Câmara dos Deputados se for apenado em regime fechado. Por que isso? Porque fala também esse artigo 155, se o parlamentar faltar mais de 1/3 nas reuniões ordinárias, né, nas votações, aquelas reuniões que ele deve estar presente, ele vai perder o cargo. Se ele está em regime fechado, ele não vai poder ir. E se não houver a possibilidade de progressão, de trabalho externo, isso daí vai ultrapassar 1/3, ele vai perder. Né? Eu fico com a interpretação constitucional. A interpretação constitucional diz o seguinte, a norma é muito clara. Houve condenação criminal, a lei não fala qual tipo de condenação criminal. Quem vai determinar se haverá perda do cargo ou não é a Câmara dos Deputados, independentemente se é apenado com reclusão. Ah, mas foi apenado com reclusão. Faltou 1/3, aí vai haver a perda do cargo pelo artigo 155. Mas nós não vamos fazer também uma previsão do que vai acontecer. Só que no que diz respeito à condenação pela Justiça Eleitoral, o artigo 155 simplesmente fala que cabe à casa respectiva declarar a perda do cargo, porque já houve determinação da perda do cargo. Isso quem diz é a Constituição Federal. Há também uma interpretação, inclusive o presidente da Câmara dos Deputados, o Lira, no sentido que não, que sempre que houver perda do mandato, quem deve determinar a perda do mandato é a casa respectiva. Mas não é o que a Constituição diz. A Constituição é muito clara, dizendo que, nesse caso, a casa apenas declara. O deputado Deltan Dallagnol vai ter que recorrer ao Supremo Tribunal Federal, pode até apresentar embargos de declaração, que seja, mas embargos de declaração, na grande maioria das vezes, não tem efeitos infringentes. Simplesmente vai verificar se não há omissão, ambiguidade, se não há contradição, mas na imensa maioria das vezes, até porque não é função dos embargos de declaração, não é dado efeito infringente, só dá quando houve um erro claro, algo que ninguém percebeu, mas na imensa maioria das vezes, embargo de declaração é só para verificar, só para efetivamente aclarar algo que não está claro, uma omissão, uma contradição. Por isso que fala embargos de declaração. Então deve ser apresentado um recurso, que é um recurso extraordinário, e lá o deputado vai alegar violação à legalidade. É um princípio constitucional. Violação devido ao processo legal. Alguém era suspeito, era impedido de julgar. Né? Tivemos algum tipo de violação ao processo legal, contraditório, à ampla defesa, ou qualquer outra matéria constitucional. E o Supremo vai analisar e vai julgar. Vai verificar se aquela decisão não teve nenhuma afronta a uma norma, a um princípio constitucional. E se não houver nada disso, vai ter de manter a decisão. Se entender que houve violação à legalidade, por exemplo, que eu entendo que houve, porque a lei ela é muito clara, ela não fala em processo administrativo disciplinar. A lei fala em processo administrativo disciplinar, desculpe, não fala procedimento. E a lei, se ela quisesse falar procedimentos prévios, ela teria expressamente declarado. E não fez porque o legislador sabe que todo membro do Ministério Público, todo magistrado, na sua carreira, é quase impossível que não tenha procedimentos, sindicâncias instaurados. Porque sempre vai ter alguém que vai querer fazer fogo de encontro, que vai querer intimidar, ou que vai querer se vingar. Então vamos aguardar os próximos passos. É meu posicionamento técnico, jurídico nesse sentido. E forte abraço a todos.